Muito bem-vinda ao Radar, Cláudia Abreu, autora e atriz. Bem-vinda. Sim, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, conversando, com todos os ouvintes da rádio, vocês, que eu gosto tanto. Estou muito feliz. Bom, então vamos começar falando dessa sua grande aventura, que é esse mergulho no universo da escritora inglesa Virginia Woolf, né? Vida e obra tão intensa, com uma profundidade, né, nessa observação do ser humano, e que você captou tão bem nesse espetáculo, que vem fazendo uma carreira sensacional, já passou 2 vezes por São Paulo, já rodou por várias cidades brasileiras e agora está de volta ao Rio de Janeiro. Ô, Cláudia, o que te fascinou mais na Virginia Woolf? O seu primeiro contato com a escritora? Você era muito jovem, você tinha 18 anos quando você fez a peça Orlando, né? O que te cativou mais agora, nesse momento da vida? Pois é, eu acho que quando eu fiz Orlando, com 18 anos, eu já fiquei encantada pela modernidade dela falar também de uma transição de gênero sem nomear, assim, né? É Na verdade, era de verdade. uma forma muito, né? Era uma forma muito espontânea, assim, quase realismo mágico, assim. Na época, eu acho até que eu levei um pouco para isso. Depois é que eu entendi que eu fiz, não, é uma transição de gênero, né? Talvez eu tivesse muito pouca informação sobre isso nessa época. Aliás, não era Sim. tão falado, né? Assim, Aliás, não só você, e todos também, nós, né? É. exatamente. E depois aí me caiu essa ficha. Eu falei, gente, essa mulher é extraordinária. Ela escreveu isso no início do século XX e, além de tudo, revolucionou a literatura, modernizando a literatura, assim, falando sobre a condição da mulher, né? Foi uma feminista, falando sobre o desejo feminino por outra mulher, né? E falando da existência de uma maneira muito poética, sofisticada, trocando os fluxos de consciência sem aviso, ou seja, isso deixa o leitor muito atento, assim como eu tentei deixar o espectador atento, assim, de trocar de personagem, de trocar de fluxo de consciência, de uma forma fluida, sutil, assim, para que você tenha que ficar muito atento à história. E ela me fascinou por tudo isso. E quando eu voltei a ler a obra dela há uns 5 anos, bem mais madura, eu pude ter muito mais instrumentos, eu diria assim, para poder entender a literatura dela, a dimensão, né, do que ela escreve, que é tão extraordinária. Agora, em Virgínia, Cláudia, você experimenta essa liberdade de ser autora, né? Já tinha feito em Valentins, na série, né? E eu queria saber como era Uhum. antes de Valentins. Você já tinha essa vontade de escrever? Na verdade, eu comecei a ser atriz ainda adolescente, assim, fazer um tablado, e me chamaram para fazer televisão com 16 anos. Então, eu terminei a escola já sendo atriz, né, de uma forma muito natural. E aí eu não fiz nem vestibular nessa época, porque eu já estava na televisão, já estava fazendo teatro e tal. Quando eu estava com 20 e poucos anos, eu comecei a sentir falta desse estofo, né? Assim, de estofo intelectual, mas assim, estofo de mais informações, né? De ter mais tempo para ler e tudo mais. Aí quando eu engravidei da minha filha Maria, com 29 anos, assim, eu resolvi fazer um vestibular e fui fazer faculdade de filosofia. E eu já vinha fazendo cursos livres, assim, grupos de estudos em casa de amigos, de filosofia, de arte. Eu já estava sentindo falta de estudar, de poder ter um pouco mais de bagagem intelectual. E aí, nessa faculdade de filosofia, eu tinha que escrever bastante, porque eu tinha que fazer trabalhos, era basicamente ler, né, ler os autores e filósofos e escrever os trabalhos para no final de cada aula, de cada curso e tal. E essa coisa, essa prática de ter que ler, escrever, eu comecei a gostar, sabe, de escrever. E assim, eu tive a sorte de ter como sogro o Rubem Fonseca, que sempre foi uma pessoa que me falou muito sobre o quanto faz bem escrever, mesmo que você não publique, né? Escrever faz bem, muito bem. Eu até coloquei isso no livro da peça, né? Que a peça Uhum. foi editada em livro, que é isso, faz muito bem para você quando você escreve. Você coloca tanta coisa inconsciente para fora. O próprio texto da Virgínia eu construí dessa maneira. Eu li tanta coisa dela e sobre ela que eu não sabia nem qual era o recorte que eu ia fazer, de tanta informação que eu tinha
Eu poderia ter falado só sobre condição da mulher, só sobre construção de uma intelectual, sendo que foi uma mulher que não pôde frequentar a escola, porque nessa época as mulheres não eram permitidas frequentar a escola. Como a condição feminina, opressão masculina, abuso, tinham várias coisas que eu poderia falar. E eu resolvi falar de todas elas, porque quando eu improvisava, falava assim, eu vou improvisar, ia na casa do Amir Haddad, que é o diretor, improvisava o que ia sair de mim, ou mesmo sozinha, e saía tudo isso. Né? Então, todo esse conteúdo estava dentro de mim, era sobre tudo isso que eu queria falar, que tudo isso compõe a vida dela. Então, escrever, seja lá de que maneira for, nem que você faça primeiro oralmente, depois transcreva, é o seu inconsciente, é o seu conteúdo que você... É que nem análise, né? Você nem sempre sabe o que vai falar e quando vê, você se surpreende com o que sai de dentro de você. É boa essa analogia. Acho que isso passa um pouco É, pelo seu processo, né? Pelo que eu sei, esse processo que você desenvolveu da criação desse espetáculo junto com a Mira Haddad, ele vem de pesquisa e também vem desses experimentos, digamos assim, né? Eu queria saber, Cláudia, na prática, como é que isso funcionou? A pandemia acabou influenciando no sentido de ser mais imersivo, de você ficar mais focada nisso, né? Porque você construiu o texto a partir dos improvisos, foi isso? não só. Hum. Eu já vinha escrevendo, quando eu chamei o Amir, que foi no final de 2019, pouco antes da pandemia, eu já tinha escrito algumas coisas. Veio a pandemia, eu fui passar um tempo em Portugal, e aí eu resolvi fazer uma pós-graduação, que foi a primeira pós-graduação de artes cênicas da PUC, e eu fiz online. E no final de cada curso, né, dentro dessa pós-graduação, eu fazia todos os trabalhos em cima da Virginia Woolf, ou um mini curta, ou um trabalho só de som, onde eu peguei a voz original dela, porque tem a voz original dela, lendo um texto, é o único registro vocal dela, que aí eu alternava com outras vozes minhas, fazia experimentos, assim, escrevia uma coisa muito louca, assim, que era uma conversa dela com o Deleuze e o Hemingway. São três escritores suicidas. Então eu escrevia, cada um, eles três se encontrando pós-morte, assim, e conversando sobre os suas decisões, assim. Então eu fui pesquisando e isso foi me dando também uma liberdade assim de falar sobre ela, mas não exatamente na peça. Até que eu também tive essa ideia dada pela atriz maravilhosa, a Isabel Teixeira, que ela falou assim, por que você não filma as suas improvisações? Porque eu já fazia improvisações desde que eu trabalhei com a Bia Lessa lá em Orlando. A gente improvisou o livro Orlando para virar uma peça. Só que a gente não filmava as improvisações, essa que foi a diferença. Então agora eu improvisava para mim mesma, filmava e transcrevia todo aquele conteúdo que saía de mim, que é o que eu já descrevi para vocês. E depois, quando a gente tomou vacina e pôde se reencontrar, eu passei a fazer isso também na casa do Amir, de máscara, aquela coisa toda. E quando aí eu ia escrevendo durante a pandemia, fazendo zooms semanais com o Amir, lendo para ele Virginia Woolf, que ele nunca tinha lido Virginia, lendo para ele Virginia, lendo o que eu tinha escrito e porventura encontrando, fazendo essas improvisações e tal. E aí depois, quando foi já no início do ano passado, né, no início de 2022, eu já estava com o texto praticamente pronto, estava praticamente pronta porque eu ainda reescrevi ao longo dos ensaios, né? Era um texto vivo, né? Eu via o que dava certo, o que não dava, eu abria mais fluxos de consciência ao longo da peça. Alguns personagens não falavam, eram só descritos, tiveram voz ao longo da peça, porque eu percebi também que quanto mais eu alternasse o narrativo e o dramático, seria melhor para a peça. Porque a peça se trata dos últimos instantes de consciência da Virginia Woolf, que se resolveu se matar num rio com pedras nos bolsos. Então eu pensei, o que será que passou na cabeça dessa pessoa tão genial, nos seus últimos instantes de consciência, já em delírio, já sem oxigenação,
dando conta que conseguiu se matar, porque ela tinha tentado outras vezes. Então, é aquele filme que passa da vida, né? O que ela vai Uhum. contar sobre a vida dela? Que fluxos de consciência são esses que passaram porque ela se matou, porque não conseguia parar de ouvir vozes? Falei, quem são esses fluxos que estavam na cabeça dela? Falei, são as pessoas da vida dela. E eu quis fazer esse paralelo entre a peça, a estrutura da peça de troca de fluxo de consciência sem aviso, né, de trocar de personagem, com a estrutura da literatura dela, que foi exatamente isso, também trocar de narrador sem aviso. Fazer Uhum. essa analogia, assim, né, que eu achava que podia ser rico, assim, seria bem Virgínia, assim, né? E, e aí eu fui improvisando, fazendo isso na peça, nos ensaios, reescrevendo durante o processo da peça. Entrou a outra diretora, a Malu Vale, com um olhar feminino, que foi uma época que o Amir pegou Covid, e ela veio somar também um trabalho totalmente diferente, porque o Amir dá uma liberdade muito grande, né, de criação, e veio a Malu, que é discípula do Amir também, com quem tinha feito Noite de Reis junto comigo há 25 Tá. anos com a Amir, então era uma tribo ali, a Dadiana, digamos assim, e a gente... ela veio com um olhar diferente, assim, mais de partitura mesmo, né? De organizar a partitura cênica junto comigo. Então foi ótimo, assim, ter esse trabalho junto com eles. Agora, Cláudia, por que um monólogo? Eu fiquei surpresa de saber que foi o seu primeiro monólogo, né? Por que você decidiu, É. então, fazer um monólogo? Pois é, porque o momento da morte é o momento mais solitário. Você pode estar cercado de gente, mas é muito solitário, né? Assim como o nascimento, né? Essa coisa. E ela estava embaixo d'água, né? Sozinha, com as vozes dentro da cabeça dela. E aí eu pensei, que vozes são essas? São as vozes da família, dos amigos, da amante, do marido, que estão contando essa retrospectiva de como ela se tornou Virginia Woolf e foi parar ali, embaixo daquele rio. Quem é essa pessoa? Né? Quem é a pessoa, tanto a vida dela, como ela se formou como pessoa, e como que ela se tornou essa grande escritora, né? E, e essas vozes que atormentaram tanto ela, que fizeram com que ela se matasse, porque não conseguia mais se concentrar nem para ler nem para escrever e enlouquecia, estão dentro da cabeça dela. Então, quando eu tinha receio de fazer um monólogo, falava, ai, mas será que eu vou achar chato fazer um monólogo? Será que vai ser uma coisa angustiante demais e tal? Eu pensava assim, não, enfrenta. Você tem que ir com esse risco até o fim. Porque essas vozes estão dentro da cabeça dela e não fora. Se você colocar outros atores para fazerem essas vozes, já não vai ser tão solitário, já não vai ser tudo da cabeça dela. Então é o seguinte, você vai escrever, você vai fazer sozinha, vai produzir com seu dinheiro e vai à luta e vendo o que dá. E eu, quando eu tinha medo, falava, meu Deus, que vou dar muito cara a tapa. Eu pensava assim, mas pelo menos eu fiz. Mesmo que dê errado, eu vou ter a consciência de que eu tive coragem de fazer. Isso para mim era o mais importante naquele momento, sabe? Depois de tantos anos de carreira, poder também todo o trabalho te coloca em risco, né? Não importa quanto sucesso você fez, porque você vai ter sempre um desafio novo, é sempre um recomeçar. Eu sempre falo para os meus filhos, né? Quando trocaram de escola, ficaram receosos. Eu falei, olha, a cada trabalho eu troco de escola. É São verdade. amigos novos, não é assim? Você está sempre Sim. recomeçando, você está sempre tendo que acertar, né, o tom do trabalho, do personagem, entender direito aquilo tudo, se relacionar com pessoas novas. Então, não importa o que você já fez, você está sempre recomeçando. Então, eu fiquei muito feliz dessa peça ter comunicado tão bem com um público que, em sua maioria, não leu Virginia Woolf, não precisa ler, porque eu estou falando da humanidade de uma pessoa que comunica com a humanidade de todos nós. Isso desperta até o interesse, muitas vezes, pela literatura dela, inclusive vários livros dela, da editora Nós, que editou a minha peça em livro, ficam à disposição no saguão, exatamente para quem tiver essa inspiração de ler a Virgínia, ter ali a mão e não perder a inspiração, já entrar logo no mesmo dia na leitura, porque se eu puder ajudar
do teatro para a literatura, poxa, vai ser um golaço, né? E tudo que eu mais gostaria que as pessoas lessem Virgínia e se apaixonassem como eu me apaixonei. Sim. Agora, Cláudia, pensando que quando você fez Valentins, né, em 2017, você fez, digamos assim, para os seus filhos também, mesmo que não seja, né, É. totalmente biográfico e tal. Essa peça, ouvindo você falar, acho que você fez para você em primeiro lugar, né? É, é, Como você falou, exatamente, né? exatamente. Foi meu grito de liberdade de fazer uma coisa que eu me atiro, assim, tanto é o primeiro solo, quanto é o primeiro texto, digamos, adulto, né? Para o público adulto, né? Enfim, mas eu Sim. queria voltar um pouquinho para a sua carreira. Que outro momento você sentiu, assim, que você tinha chegado, não no ápice, porque eu acho que outros trabalhos virão, mas que você se sentiu totalmente preenchida por conta de uma obra ou de um personagem? Já tinha acontecido antes? Ou perto de? Eu acho que eu acho que eu já fiz outros trabalhos que me deram muita satisfação e que eu achei trabalhos importantes, assim, para mim, como atriz, e que tiveram uma comunicação com o público também muito prazerosa, assim, de comunicar nos Rebeldes, por exemplo. Foi um trabalho muito importante para mim, assim, não só porque eu acreditava que aquilo era importante o Brasil conhecer a sua história recente, tão dolorosa, com feridas abertas, pessoas que tinham sido torturadas ainda tão recentemente, e as pessoas que estavam do outro lado também, que pudessem se enxergar na obra e refletir sobre como foi terrível esse período, né, da ditadura, a luta armada e tudo. E quando isso aconteceu durante o impeachment do Collor, logo naquela Uhum. primeira eleição, né, após tantos anos de ditadura, foi um momento muito forte, eu diria assim, de ficção e realidade se misturarem. Então, mas você não precisa nem ir tão longe, assim, sei lá. é, o meu último trabalho, eu fiz, sei lá, personagens em televisão que me deram muito prazer, cheias de charme, que eu fiz a Cheyenne, que eu pude cantar, dançar na televisão, fazer um tipo cômico, uma coisa totalmente diferente que eu já tinha feito, que o público não tinha visto. Também foi um desafio, né, de, de arriscar outra coisa. É, mas eu falo até que, e cinema também tem coisas que eu acho que foram importantes, assim, que eu fiquei feliz de fazer, Canudos, história, não é uma história tão importante. Mas às vezes você faz simplesmente uma ficção sem ter esse peso é, histórico ou de um desafio a mais profissional e que te marcam muito, né? Por exemplo, eu fiz uma peça antes dessa, que foi meu reencontro com a Bia Lessa, chamada Pi Panorâmica Insana, que Uhum. foi já um projeto pessoal com uma produção, uma idealização, uma produção minha e dos Arraules, Henrique Nogueira e tal, que foi muito bacana, porque a gente falava muito já de assuntos já muito, muito urgentes, assim, sabe? De refugiados, desigualdade, vida e morte. E a gente terminava a peça falando, teatro, está tudo fechado, fecharam as estradas dos aeroportos e tal, e terminava com uma grande onda de plástico, bem bialessa, assim, bem épica, né? Com Tristão e Isolda tocando, e uma onda de plástico, sabe aquele plástico preto de saco de lixo? Engolindo, engolfando a gente. E isso foi muito premonitório da pandemia, tudo fechado e aquele sufocamento do. E o plástico tem todo um simbolismo, né? O plástico você come peixe com plástico, a onda, tsunami de plástico. Então, assim, tem coisas. Eu lembro uma sensação muito particular, que a gente terminava a peça embaixo do plástico, com 11 mil roupas pelo chão que poderiam ser mortos de guerra, refugiados que foram náufragos, né? Dos barcos de refugiados, aquele mar de roupas. E aí terminava o plástico, a luz ia descendo e a gente via através do plástico a luz e a música do Tristão e Isolda e parecia uma morte, porque eu estava embaixo de um plástico preto e aquilo não tinha um dia que eu não me emocionasse com aquilo. Que aí começava um estrondo de aplauso e eu falava, meu Deus, quando falam que os atores se expõem muito, né? Eu tenho pessoas que, assim, eu conheço pessoas que não são do meio que falam, ai, vocês se expõem muito. Aí eu
penso assim, por causa desses momentos sublimes que você nunca vai saber do que você nunca vai ter ideia do que é estar ali naquele momento único. Sim. Se a gente na Isso plateia no se teatro a emociona, gente pois é. Imagina. Cláudia, você sabe que porque isso realmente é único. eu vim passando aqui da entrada da rádio até chegar no estúdio e eu fui perguntando para algumas pessoas, né? Tem algum personagem marcante para você da Cláudia? Cada um respondeu uma coisa, ou seja, são vários personagens, ó, celebridade, empreguetes, né, cheias de charme, barriga de aluguel, anos rebeldes. Dentro de cada um desses que são marcantes para as pessoas, tem algum que é muito marcante para você? Olha, você falou os mais marcantes, né? Assim, Barriga de Aluguel realmente foi. Eu até ia citar o Celebridade Barriga de Aluguel, mas eu falei, vou ficar citando todos os trabalhos, vou ficar quieta aqui. Mas Barriga de Aluguel, eu tinha 19 anos quando eu fiz. E eu tinha que dar conta daquela coisa de você alugar, não era um tema popular, né? E aí você tem que alugar a barriga e depois entender que aquele filho não é teu. Mas eu fazia uma menina que não era, assim, que não tinha muito conhecimento, era uma menina simples e tal, não sei o quê, que não entendia. Ela se afeiçoava àquele filho, mexia dentro dela. Então era uma complexidade que eu não era mãe ainda e tudo. E foi uma coisa tão forte aquela novela que eu tive 4 filhos e a Cássia Kiss teve 4 filhos. E a gente ficou numa intensivão de maternidade. E foi uma novela que dobrou de tamanho depois que fez um sucessaço. Ia ter, sei lá, cento e poucos capítulos, teve 250, quase 243. Foi um negócio de um sucesso arrebatador. E aí eu falei de Anos Rebeldes e teve celebridade que, assim, fazer uma vilã do Gilberto Braga é realmente uma loucura, né? Porque ele sabia muito sobre a sociedade brasileira, sabe? Essa hipocrisia, até uma certa amoralidade, né? Assim, dessa coisa da elite com a classe mais trabalhadora, pobre, esse choque, né? De choque social que tem no Brasil, né? Esse fosso que tem. Ele falava isso tão bem, e os vilões tinham a liberdade, a moralidade de expor isso para o Brasil, né? Expor essa luta de classes de uma maneira muito bem humorada. Então, o Brasil ria de si mesmo. Entendeu? Ria de si mesmo. O Odete Roitman fez isso muito mais até do que a Laura. A Laura Cachorra fazia de outra maneira, né? Fazia essa coisa da pessoa que está perto de você, te inveja e te trai, né? O que é muito humano também. E cheio de charme, como eu falei, né? Que é claro que a Chayenne, que teve essa liberdade de fazer tantas coisas novas num papel só. Claro que com esse tempo todo que eu tenho de televisão, eu já fiz outros personagens que eu adorei, mas esses eu acho que foram os mais marcantes. Vamos falar um pouco de 2024, seus projetos. Tem um projeto que é com as bibliotecas públicas. Como é que vai ser essa realização, Cláudia? E como isso te completa também como atriz? Esse lado também, pensando, como você disse, né, de disponibilizar livros para as pessoas que não tiveram acesso à leitura da obra da Virgínia já é um passo. E como é que vai ser com a biblioteca? Na verdade, a Biblioteca Pública é um projeto que convidaram a gente para fazer a peça em bibliotecas públicas, né? Uhum. Eu adoraria ter condições até de ter uma biblioteca pública, né? Uhum. E poder disponibilizar tudo que eu gosto de ler e ter essa troca. Adoraria. Você até me deu agora uma ideia diante da sua pergunta. Acho até que isso é uma ideia. Mas tem amigos que cedem livros para bibliotecas públicas, assim, em comunidades. Tem algumas pessoas que já vêm fazendo isso. Mas esse projeto especificamente que a gente vai fazer é fazer a Virgínia em bibliotecas públicas exatamente para democratizar também. Eu acho que esse projeto, eu estou há mais de um ano fazendo essa peça e cada vez mais eu quero levar para todos os lugares que eu puder, seja para teatros Convencionais? que tem um ingresso, que tem que pagar um ingresso, ou preços populares, ou mesmo fazer de uma forma mais pública. Eu acho que é importante a gente poder
democratizar, né? Assim, poder dar acesso a todo mundo, né? Porque isso eu acho que é o grande problema, né? É ficar só para quem pode pagar. Sim. E projeto autoral? Agora que você pegou o gosto, você tem projetos e gostaria de escrever também para como uma Sim, dramaturga, né? Não só para você encenar, mas para sim, outras pessoas. sim. Eu escrevi um argumento de um roteiro de cinema junto com Ismael Canepelli, que fez Desalma comigo, que é ator e é autor também. A gente escreveu um argumento, a gente já estava há 2 anos desenvolvendo a história, e agora a gente vai ver se consegue fazer uma parceria para desenvolver o roteiro e, porventura, se der tudo certo, filmar. Muito bem. Agora, Cláudia, mãe de 4 filhos. Estou aqui esperando o primeiro, desesperada, mas enfim. Como é que você encontrou esse equilíbrio entre os papéis? Porque você fica muito imersa em todos os trabalhos que você faz, né? Com 4 filhos, como é que... Essa Na mágica. verdade, eu desacelerei bastante depois que eu tive filho. Eu não fiquei trabalhando sem parar, né? Eu sempre, antes de ter filhos, eu trabalhava, fazia cinema, ficava 3 meses no Nordeste, já fiz vários filmes, 3 filmes no Nordeste, nessa imersão, sem voltar. Fiquei fazendo teatro e televisão simultaneamente e tal. Agora, não, eu faço um trabalho de cada vez. Mas quando eles eram bem pequenos, eu fiz o Pluft 2 vezes no tablado. Eu fiz quando a minha primeira filha nasceu, quando ela tinha uns 2 anos, 10 anos depois eu já tinha 4, e fiz de novo, porque eu queria que eles entendessem o meu trabalho e queria fazer para eles. Fiz Valentins, que foi uma ideia que eu tive, que eu levei para Flávia Alice Silva. Eu falei, pô, vamos escrever juntas e tal, e que era um desejo de escrever, assim, eu estava vendo tanto conteúdo infantil que eu falei, eu e Zé Henrique, a gente fez a Zola Filmes, que era exatamente para poder fazer os próprios projetos. Aí eu pensei, por que não fazer conteúdo para criança? Porque eu via que eu também consumia muita coisa estrangeira, assim, né? Você fala Disney, Nickelodeon, não sei o quê, e aquele Cartoon Network, eu via muita coisa, fora as coisas, os filmes, né? Que a cada verão que estreavam o Shrek, eu via 10 vezes o Shrek. Pô, tudo bem, a gente tem conteúdo brasileiro, mas precisa mais. Precisa muito mais. A criança vai 10 vezes ao cinema, ela sente falta de variedade, né? Tudo bem que a criança gosta de repetir, mas se tiver, né, se tivessem milhares de filmes estreando, a gente poderia variar peça infantil. E foi pensando nisso que eu fiz Pluft e Valentins. E, ao mesmo tempo, eu acho assim que é muito bom você também se dedicar aos seus filhos, ter uma qualidade com os seus filhos e tem um momento que você fala assim, poxa, brinquei, fiquei junto, vi filme, contei história, fiz programa, agora eu preciso ficar aqui um pouquinho. Sabe aquela história de presença na ausência, ausência na presença, né? Você pode estar em casa, estar presente, saber que você foi bastante presente em vários momentos daquele dia ali e que tem um momento que é seu. Isso eu acho que quanto mais a gente... Claro que você só se permite isso sem culpa se você de fato doou grande parte do seu dia também com qualidade para fazer programas e para ficar junto. Mas tem um momento que eu acho que você pode se permitir dar para você mesmo. Isso é uma sabedoria que a gente não tem, que a gente tem muita culpa quando a gente é mãe. E eu tenho. Muitas vezes eu deixo de ter a minha individualidade por conta disso, de falar, não, eu não posso, eu não posso. Só que às vezes é até um alívio para o próprio filho. A mãe deixar ele em paz um pouco, né? Ele quer ficar quieto ali no joguinho dele, então tudo bem, ou no livro, ou no filme. E você poder ler seu livro, escrever sua peça, por que não, né? Sim. Bom, para a gente encerrar e convidar todo mundo para assistir Virgínia, que fica em cartaz no Rio de Janeiro, no Teatro do Jockey, né, o Prio, até 26 de novembro. Virginia Woolf e Cláudia Abreu, 2 mulheres de 2 épocas diferentes, com vivências diferentes, histórias de vida diferentes. Onde é que você acha, Cláudia, que você se conecta com ela, que você se identifica com ela? Eu acho que eu me identifico com ela em vários, mesmo no que não tem a ver exatamente comigo. Mas, assim, em primeiro lugar,
porque não é à toa que eu fui fazer filosofia, porque ela tem uma visão meio contemplativa, assim, a escrita dela é como se ela tivesse ficado muito tempo contemplando a natureza, os detalhes da existência, assim, as pequenas sensações, e isso eu tenho isso, assim, sabe, você tem aquela epifania, né? Você tem aquela sensação, assim, que se esvai rapidamente, e aí você fala, poxa, eu quero contar isso para alguém, e quando você conta fica pobre, porque você não consegue descrever em palavras o que você sentiu. E o que eu me surpreendi é que ela conseguia manter o maravilhamento, digamos assim, da percepção sensível em palavras. Ela conseguia descrever, e aquilo eu achava genial. Eu falei, meu Deus, como ela é sensível e como ela é genial ao não perder nada em palavras. Mas isso eu me identifico com ela, mas eu me identifico também num lugar muito mais, como é que eu posso dizer? Sabe a condição feminina, esse inconsciente coletivo, o consciente e inconsciente que todas nós temos do coletivo feminino, sabe? Ela fala uma coisa muito bonita no Teto Todo Seu, que ela fala assim, que para eu estar aqui, muitas vieram antes de mim para escrever, e me permitir agora esse espaço de escrita, a voz, de eu falar sobre a condição feminina, falar sobre abuso, falar sobre opressão, falar sobre tantas coisas. E eu, sinceramente, acho que a condição feminina não mudou tanto em 100 anos. Não mudou. Eu acho importante falar sobre uma voz tão potente, feminina e feminista como a Virgínia, né? Porque as coisas que ela passou, que são descritas na peça, todos esses, como ela teve que enfrentar um mundo inteiro para poder escrever, porque sequer tinha o direito de ir à escola, como ela sofreu abusos sexuais, morais, opressão, a própria mãe que morreu de esgotamento, são tantas coisas, né? E você vê que até hoje em dia, assim, a primeira pessoa que vai perder os seus direitos é a mulher. Acho que é a Simone de Beauvoir que fala isso, né? Que basta uma crise, uma guerra. Você vê, os talibãs tomaram lá o Afeganistão, e as mulheres já não podem mais, né? Não podem estudar, não podem, tem que usar burca. Quer dizer, as mulheres são aquelas que sempre ficam prejudicadas em primeiro lugar. E eu acho que é importante falar, né? Mostrar isso e dar voz a isso, né? Para que isso cada vez mais não. Agora, Cláudia, um desafio que a gente vai te propor. Você fecharia essa entrevista com qual música? Uma música Meu brasileira. Deus. Uma música brasileira? Ih, caramba! Vapor Barato, da Gal Costa? Muito Boa, bem, boa escolha. vamos nessa. Então, todo mundo convidado para assistir mais uma vez aqui, chamando Virgínia, que fica em cartaz no Teatro Prio, no Jockey, até 26 de novembro. Convido todos vocês, estou esperando vocês lá. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Obrigada a vocês.